Fala galera do YouTube, tudo beleza aí com vocês? Já faz um tempinho aí que eu não posto vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo aqui a pedido de comentários. Fizeram um comentário no meu canal lá, no vídeo de fazer no gabarito, fazer 445. O nome do rapaz é Rogério Batista. A pergunta dele é assim, ó: como você fez esse carrinho da Serra Mármore, amigo? Então, vou tentar passar o máximo que eu posso explicar, entendeu? Eu não tenho passo a passo como eu fiz, eu vou fazer a desmontagem dele aqui, ó, e vou tentar explicar o máximo, tá bom? Acompanhe o vídeo aí, que vai demorar um pouquinho, tá? Eu vou desmontar ele e vou tentar explicar para a galera que quer fazer, né? Que nem esse rapaz aí, o Rogério Batista, com certeza ele quer fazer, que ele perguntou como eu fiz, né? Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei esse plástico aqui, por quê? Porque como eu corto o revestimento aqui no seco, sem água, então pega muita poeira nos rolamentos. Esses rolamentos não se dá muito bem com poeira não. Eu prestei atenção nisso aqui, entendeu? Eles não são totalmente blindados não, ele entra pó neles e começa a ficar duro. Uns fica mole, acaba a graxa, ó, esse aqui mesmo tá sem graxa já. Né? Mas é isso aí, eu vou fazer a desmontagem aqui para tentar explicar o máximo, tá bom? Aqui, ó, vamos começar. Vou soltar, tirar a serra mármore de cima do carrinho, né? Aqui, ó, aqui é uma chave 10. Esse parafuso que prende a serra mármore, se eu não me engano, é o M6. Acompanha aí, vai ficar longo o vídeo, tá, galera? Vou tentar explicar o máximo. Essas pintinhas aqui, ó, que estão vendo aqui, ó, é meus amigos pintores, ó. Pintaram a minha serra mármore de brinde pra mim. Eu achei um lugar bem difícil de colocar um parafuso aqui, ó. Porque a serra mármore a base dela tem pouco espaço, então eu queria colocar 2 parafusos. Eu botei um bem próximo dela aqui, ó, que dificulta sair, tá vendo? Aqui também é uma chave Phillips, que tem uns parafusos que dá para pegar com a chave também, ó. Você segura a porca lá do outro lado, aí tira o parafuso com a chave aqui, ó. E tem outros que tá debaixo do carrinho aqui, ó. Aí já complica, né? Ó. O parafuso que prende a serra mármore no carrinho é esse. Vou botar ele junto aqui já. Aí, ó. Aqui atrás tem mais 2 também, ó. É difícil fazer vídeo assim para mostrar, porque o celular fica no tripé, eu não sei nem o que ele tá mostrando ali, entendeu? Eu só imagino que ia pegando direitinho aqui, entendeu? Mais pra frente eu pretendo trocar esses rolamentos. Vou usar rodana, que vai ficar mais seguro. Aí agora ficou melhor.
Ó, esses furos aqui são os furos que eu fixo a serra mármore no carrinho. Você tá vendo? Aqui tem um que ele é a conta do parafuso. Esse aqui ele não se move para nada, entendeu? Esses aqui eu fiz esse rasgo assim, ó, para eu fazer movimento na serra mármore. Que quando você entrar na peça para cortar, o disco não pode entrar paralelo com a peça, ele tem que entrar cortando só essa frente aqui, ó. E essa atrás aqui, ele não pode ficar pegando na peça, no corte, entendeu? Senão, porque ele tá rodando assim, ó. Aí aqui corta e esse aqui, se estiver pegando, ele vai estragar o seu corte, entendeu? Você atenta nesse detalhe aí. Então a serra mármore saiu fora, vamos pro carrinho. Ó, como eu falei, ó, tem uns parafusos aqui, ó, como não sei se foi erro de projeto, esse aqui ficou debaixo do carrinho. Para ele sair eu tenho que desmontar. Ó, o carrinho aqui em si é um pedaço de alumínio, entendeu? Esse alumínio aqui eu achei numa caçamba, tá? Ele era pintado, eu lixei tudinho e aí ficou assim, entendeu? Mas é um pedaço de alumínio. Ele poderia ser maior também, ó. Entendeu? Isso me dificultou mais ainda porque ele é pequeno. Então, ele está com 20 centímetros. O ideal mesmo, ele precisaria ter uns 23 centímetros, já ficaria bom, entendeu? Aí, ó, o que eu tive que fazer aqui, ó, que isso aqui tava pegando no parafuso, ó, aí não dava regulagem, entendeu? Ó, tive que cortar aqui, ó. Agora o carrinho, né? Aqui, o carrinho é fixo nessa base de alumínio. Assim, esses da frente aqui, eles são fixos, né? Eu fiz uns furos na medida do parafuso, tá? Esse parafuso aqui eu acho que é o M8. Tá? E ele, deixa eu ir aqui com esse que aí eu vejo o que eu tô mostrando. Ó, para vocês entenderem, ó. Esse parafuso aqui, ó, ele segura os rolamentos, atravessa esse metalãozinho aqui de alumínio e é fixado aqui, ó. Eita, saiu fora da tela. E é fixado aqui, ó. Vamos voltar de novo, que saiu fora da tela. Ó, esse parafuso é bem grande, tá vendo? Ele vai segurar os rolamentos, atravessa o metalon, atravessa o alumínio e você aperta aqui, tá vendo? Ele tem 3 funções: segurar os rolamentos, segurar o metalon e prender na base, tá bom? E os outros laterais, a função deles é só prender o rolamento pelo metalon, tá vendo? Ó. E esse detalhe aqui eu já expliquei em outros vídeos. Esse rasgo aqui, que vai depender da espessura do metalon que você tiver. Aí você regula aqui pra cá, entendeu? Aqui do outro lado a mesma coisa. Os únicos que é fixo é esses dois aqui, ó. Ele não precisa se mover, tá vendo lá como ele é? O furo é justinho, ó. Tá vendo? Ó o outro. Ele não se move, tá vendo? O furo é justo. Vou desmontar aqui. Não foi de imediato que cheguei nisso, galera. Assim, não é coisa de meia hora. É assim, você vai analisando, vai fazendo aos poucos, até chegar nesse ponto que eu cheguei aqui, entendeu? Isso aqui leva tempo. Você não faz de imediato assim, entendeu? Não tem projeto. O projeto está na cabeça, que você vai criando, entendeu? Pode dar certo, pode dar errado, mas se você não tentar também, você não vai conseguir, entendeu? Cadê a outra chave? É 2 chaves, tá vendo? Na hora de apertar uma, segura, ó. E outra solta aqui, ó. Quem acompanha os vídeos desse gabarito aqui, vai ver que no primeiro teste que eu fiz, eu coloquei só um rolamento, entendeu? Agora já tá com 3 em cada parafuso, tá vendo? Nessas partes aqui, que apoia na régua, que segura a lateral, entendeu? Isso aqui não precisa ter essa quantidade toda não. Que aqui vai ser só apoio, entendeu? Aí, galera. Aí você coloca umas roelinhas aqui, ó, para na hora que você apertar, o rolamento não se espremer aqui, ó, não travar o rolamento, entendeu? Aí outra por cima, né?
Vou deixar tudo junto aqui para não misturar na hora de montar. Esse parafuso aqui, deixa eu medir para vocês também. Ele tem 7 centímetros de comprimento, de ponta a ponta, incluindo a cabeça do parafuso, tá? 7 centímetros. E é M8, tá? O outro é a mesma coisa, entendeu? Não muda nada. Vou colocar as peças aqui para não fazer confusão depois, tá? Olha, é a mesma coisa. Aqui você vai trabalhar com 4 conjuntinhos desse aqui, tá? Tem mais 2 aqui, ó. Aqui, vamos soltar da lateral. Esse daqui eu já coloquei 2 arruelas aqui dentro, tá vendo? Para poder o rolamento ir mais para cima do guia da régua que eu estou usando como o trilho, sabe? Então, o que você fizer nesse, você faz nesse também, ó. É 2 também, ó. Agora aqui, ó, relação a esse furo aqui, ó. Ó. Esse furo e esse não pode estar os dois na mesma direção, entendeu? Porque senão na hora de você montar, os rolamentos vão encostar um no outro. Ó. Tá vendo? Se pegar na mesma direção, ó, vai ter problema com os rolamentos, ó. Então tem que ter um afastamento um do outro aqui, ó. Não pode estar os dois na mesma direção, não. Deixar tudo com suas arruelas no lugar. Esse daqui já é menor também, ó. Esse aqui não precisaria ser grande não, porque ele só usa um rolamento só. Esse daqui, ó, ele tem 5 centímetros e meio. O que você tem que fazer? Essas 2 medidas que eu te passei seria 4 parafusos, entendeu? E as porcas e as arruelas, tá vendo? Nesse aqui tem 3 arruelas. Então, esse conjunto aqui seria todos assim. Um rolamento, 3 arruelas e uma porca, tá vendo? Para os 4, tá bom? E aqui tem mais, aqui ó, tem mais 2. E aqui ainda tem mais um. Isso aqui, ó, é um metalão também, ó. Metalão de alumínio, acho que não chama metalão não, é perfil. Isso aqui ele tem 25 milímetros por 25. E aqui ele tá com 22, tá? Tá com 22 centímetros. Poderia ser maior também, não importa. O importante é que você tenha espaço para trabalhar e não seja obrigado a fazer isso que eu fiz na minha também, ó. Eu cortei aqui porque o parafuso pegava aqui, ó. Entendeu? Se você trabalhar com isso aqui maior, você vai ter folga também. Bom, aí aqui eu fiz as marcações aqui, né? Para eu não confundir, né? Ó, tá marcado aqui, ó. Na hora que eu montar de novo, ó, tá o lado, esse é desse lado, tá vendo? E esse aqui é a mesma coisa. A furação é a mesma, quer ver? Ó. A furação bate, tá vendo aqui, ó? Se eu virar esse outro lado aqui, ó, esses mais largos também vai bater, porque eu furei na furadeira de bancada. Aí você, na mesa da furadeira, você faz um batentezinho lá e regula o que você quer furar. Aí você fura todas as duas igual. Se você virar ao contrário de novo, fura a mesma coisa, entendeu? À medida que você deixar aqui, você deixa aqui. A furadeira de bancada ajuda muito nesse detalhe, entendeu? E outra aqui. Esses furos não tá exatamente no meio, ó, tá vendo? Por que eles não estão no meio? Se eu colocar o furo exatamente no meio, ó, o rolamento não vai pegar, ó,
o trilho vai atrapalhar, tá vendo? Que o rolamento é pequeno, então eu tive que puxar para lateral, ó. Para poder o rolamento ficar aqui, ó. Senão, o perfil ia pegar no trilho guia, aí não ia dar certo. Então, por isso que estão na lateral. Todos eles estão na lateral, ó. Deixa eu ver. O que eu fiz aqui para eu me achar esse furo? Eu peguei um lado do perfil e marquei 1 centímetro. Entendeu? Aí furei no eixo 1 centímetro. Aqui também deve ser a mesma coisa, ó, 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro quer dizer 10 milímetros. Você tem que fazer as duas peças iguais, tanto essa como essa. Vocês têm mais alguma coisa para explicar? Isso aqui eu já falei, né? Que isso aqui deveria ser maior. Isso aqui também. Isso aqui é para dar abertura aqui, ó. Quando quiser afastar, ó, vamos supor que a minha régua vai ter 10 centímetros, tá vendo? Aí você tem espaço para fazer isso, ó. Deixar mais larga. Beleza, galera? Então, agora eu vou montar ela de volta. Deixa eu ver quantos minutos já tá aí. Vai ficar muito grande o vídeo. Não dá pra ver. Tá 16, vai dar 17 minutos já. Vou fazer a montagem de volta pra vocês verem. Eu não vou tirar essa parte aqui não, porque é a mesma coisa, tá? Esse detalhe aqui também não vai dificultar em nada. Esse detalhe você vai fazer, cortar ele. Aqui é só para proteger da poeira não bater direto no rolamento, viu? Quando você está cortando. Agora aqui já está marcado, né? Então é só pegar e é a mesma posição, tá? O que eu desmontei, aí eu vou montar de novo. Não tem problema de trocar as portas não, que é tudo igual. Galera, se você estiver gostando do vídeo aí, ó, não esquece de deixar o like, tá? Compartilhar com seus amigos aí. E se não for inscrito, se inscreve aí no canal para ajudar, entendeu? O canal aí tá crescendo, já tá chegando a quase 5 mil inscritos já. E é que eu posto poucos vídeos, não posto vídeo com frequência não. A galera gosta mais desses vídeos assim de ferramenta. Eu posto vídeo assim mostrando o meu trabalho, mas é o vídeo que eles gostam mais da ferramenta. Esse outro aqui, ó, agora é 2 voelas por dentro. Não tem segredo, galera. Pra mim é fácil que já tá feito, né? Mas pra quem vai fazer é difícil, viu? Não tira a razão de vocês, não. Quando eu tava fazendo, eu apanhei pra fazer isso também. Duas, né? Esses aqui, ó, você já pode apertar. Esses aqui não tem regulagem com nada, não. Esse daqui, ó, eu aperto ele quando for usar o trilho, entendeu? Porque eu tenho que botar o trilho aqui, ó. Não vou colocar o trilho aqui, não, porque tá ali. Tá desmontado o meu gabarito. Essa mesa que vocês estão vendo aqui, ó,
eu tive que desmontar o gabarito, que a mesa aqui é multifunção, ela serve para várias coisas. Então, como eu não estou cortando 45 agora, eu desmontei o gabarito. Agora vamos para a mesa aqui, ó, instalar a máquina no gabarito. Os furos que vai, os parafusos da máquina, esses que estão circulados aqui, ó. Porque, ó, esse gabarito aqui eu já usei para outras coisas, ó, esse alumínio. Por isso que ele tem uns furos a mais aqui, né? Mas não esquenta a cabeça não. Esses aqui não é. É só esses que estão circulados aqui, ó. Se eu for pegar o celular na mão, aí eu não vou conseguir montar, porque eu vou ter que segurar o celular. Então deixa ele no papel ali, ó. Vocês vão só visualizar aí, ó. Esse é o fixo. Não é um negocinho chatinho de fazer, galera. É apertado. A base dessas serras mármores são muito pequenas. Não sei o que esses caras estão pensando com esse negócio pequeno assim. Esses fabricantes de ferramentas. É dali do meio. Eu vou explicar o movimento que eu faço na máquina aqui, para vocês entenderem. Esse parafuso aqui, o furo dele é justinho, entendeu? Então ele só deixa fazer isso, ó. Movimentar a lateral aqui, ó. Tá vendo? Por isso que tem esse rasgo aqui, ó. Os rasgos de trás são maiores por isso. Temos que é melhor apertar com a Phillips, porque o espaço ali é muito apertado. Aí aqui tá todo desarregulado. Aí só vou regular ele quando eu for usar, entendeu? Com o trilho dele aqui, ele tá ali no chão. Vou dar um leve aperto aqui só para não ficar mexendo. Aqui por dentro tem outro detalhezinho também, ó, que eu já falei em outros vídeos. Aqui tem dois discos aqui, ó. Só que um tá servindo só de apoio, tá? Vocês estão vendo aí? Ó. É só para ele segurar o disco, porque o disco quando entra cortando no material, tem um porcelanato muito duro aí, ó. Quando o disco entra cortando, ele começa a empurrar o disco para dentro. Então, como tem outro disco por trás, ó, o disco se torna bem resistente, tá vendo agora? Mas esses discos são bem molinhos, eles são fininhos, entendeu? É o disco da Cortag. Eu acho que é isso, galera. Deu para vocês entenderem aí? É assim, galera. Você não vai conseguir fazer da primeira. Você vai fazendo aos poucos. Conforme você vai fazendo, vai surgindo novas ideias, entendeu? Você nunca vai acertar da primeira. Eu também assim. Quando você faz um projetozinho, aí você fez ele, nossa. Aí você fala assim, não, preciso melhorar isso. Conforme você vai trabalhando, você vai vendo outras coisas que você tem que melhorar, entendeu? Que nem aqui. Os rolamentos, eu vou ter que tirar esses rolamentos. Eu vou usar desse aqui, ó. Deixa eu levar o tripé ali e vou mostrar. Eu vou botar um rolamento desse aqui, ó.
Esses aqui, ó. Aí eu vou usar 2 cantoneiras dessa. Porque uma só não dá para trabalhar. Com esse rolamento tem que trabalhar com 2 cantoneiras. Eu vou montar um trilho com 2 cantoneiras em paralelo, entendeu? Para poder trabalhar com os rolamentos. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês. Para vocês copiar legal, viu? Deixa eu tirar o celular do tripé. Acho que é melhor tirar do tripé. Já montei já, né? Então, galera. Aqui dá para eu filmar melhor para vocês. Os detalhes bem de perto. Ó. Esse aqui, você viu? Eu não desmontei esse aqui porque esse aqui é a cópia desse. A única diferença é que esse é fixo. Ele não tem movimento. Tá bom? E esse aqui ele tem a possibilidade de você fechar e abrir. Deixa eu afogar aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma mão só atrapalha. Eu preciso segurar com as 2 mãos. Aí. Ó, ele faz esse movimento aqui, ó. Que vai depender da régua que você vai usar, ó. Do metalon, tá vendo? Pode ser mais largo, pode ser mais estreito. Olha. Eu não aconselho vocês usar um estreito não, que aí a serra mármore vai ficar balançando em cima. Ela vai ficar fazendo esse movimento, ó. Quando você estiver cortando, ela pode fazer isso, ó. Movimentar assim, ó. Não do jeito que eu tô fazendo, entendeu? Mas é só para vocês terem uma ideia. E aqui mostrar de perto o disco lá pra vocês verem, ó. Tem um disco ali servindo de apoio, tá vendo? Aí aqui que não mostrei pra vocês, aqui tem uns furos bem largos. Que é pra poder a máquina fazer isso, ó. Eita, deixa eu ver se eu consigo. Ó, preste atenção aqui, ó. Tá apertado? Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo essa marcação aqui, ó? Ó. Ó lá, tá vendo? Ela anda um meio centímetro. Tá vendo? Ó lá. Ó. Aí. Que de início eu fiz ela paralela, assim, ó. Ela corre paralelo conforme o trilho. Então, eu vi que não tava dando certo, aí eu fui aumentando esses rasgos aqui para poder eu fazer isso, ó. Porque quem tem que entrar cortando é esse lado aqui, ó. E esse aqui, ele não pode sair cortando. Deixa eu explicar melhor aqui para vocês, ó. Vamos supor que essa chave aqui é o disco, é o piso que você tá cortando, ó. Ele tem que entrar assim, tá vendo lá atrás, ó? Olha lá, ó. Ele não pode sair assim, ó. Junto aqui. Se ele sair assim, ele estraga lá atrás. Então, o disco tem que sair afastado lá atrás, tá? Ele entra como se ele estivesse entrando torto na peça, entendeu? Mas como a máquina tá presa no trilho, então ela não vai estragar o serviço, tá bom? Mas é isso, tá bom, galera? Se ficou alguma dúvida aí, vocês comentam aí, tá bom? Que eu estarei respondendo vocês aí. E, ó, tá vendo? Esses discos, eles têm uns leves empenos. Você tá vendo que ele, ó como tá. Ó, aqui tem a tinta, aqui não tem. Você tá vendo isso aqui? Esses discos não são 100% plano não, ó. Mas não tem... para corte, ele é bom, viu? Só tô falando que ele deveria ser mais retificado, entendeu? Ele não é 100% plano, mas é bonzinho para cortar, viu? É dos melhores. Eu acho que foi isso aí, galera. Reforçando aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó. Taca o dedão no like aí, ó. Se não for inscrito, se inscreve no canal, que isso aí ajuda bastante, tá bom? E compartilha com a galera, tá bom? E tudo de bom aí. E agradecer mais uma vez aí o nosso amigo Rogério Batista, que fez a pergunta para mim, tá bom? Esse vídeo é para você, viu? E para quem mais se interessar também, tá bom? Para toda a galera do YouTube aí, um forte abraço
e até o próximo vídeo, galera. Fui!